Bom dia mais uma vez, galerinha. Vamos voltar aqui com a nossa segunda aula, continuando ali nos problemas geopolíticos ali do Oriente Médio, não é isso? Muito bem, então na aula passada a gente avançou ali nas questões associadas ao Estado Islâmico e agora nós vamos falar um pouco ali dos curdos. Lembram que quando a gente falou de Estado Islâmico, a gente falou um pouco sobre essa minoria étnica? Pois é. Galera, algo muito importante para a gente observar aqui são alguns conceitos básicos para a gente compreender. E vocês já devem ter visto isso em geografia, não é verdade? Ó, existem 3 conceitos que são importantes para a gente trabalhar a questão curda. Eita, deixa eu diminuir aqui o zoom. Pronto, vamos lá. 3 conceitos importantes. Bora lá. Primeiro conceito importante é esse, ó. Conceito de nação. Conceito de Estado. E o conceito de território. Por que esses conceitos são importantes? Galera, o que é uma nação? O que é uma nação? Meus queridos, uma nação, ela é formada por um conjunto de pessoas, observa bem, que tem características históricas, culturais, comuns, beleza? Então, quando eu tenho um grupo de pessoas em que tem uma história de origem comum, que tem costumes em comum, uma língua em comum, eu tenho então ali uma nação. Professor, o que é um Estado? O Estado é um conjunto de estruturas político-administrativas de um território. E o território nada mais é do que uma porção do espaço que está ali comandada, delimitada por relações de poder. Então, quando eu falo, por exemplo, do Estado brasileiro, eu estou falando das instituições públicas que administram esse Estado, que obviamente são comandadas por um grupo de pessoas. Não é isso? E esse Estado, ele domina, ele controla um território, que é o território físico do nosso país, o território brasileiro. E dentro dele nós temos uma nação, um povo ali, que tem uma história, uma cultura comum. Beleza? Então, de cara a gente percebe que não tem como existir Estado sem território, e nem tem como existir Estado sem nação. Porém, há nações sem Estado, que não formam Estado. Por que não formam Estado? Primeiramente porque não dominam o território em que vive. E quando eu digo não dominam legalmente. Não tem um reconhecimento de que eles têm o controle daquele território. Ficou entendido agora? Pois bem, os curdos, eles formam uma nação. Inclusive, tem uma frase muito comum para definir esses curdos. Qual é a frase que a gente fala? Qual é a maior nação do mundo sem território? Curdos. É muito comum você ver essa frase em questões, em textos, a maior nação do mundo sem território. Olha aí, ó. Forma uma etnia composta por cerca de 30 milhões de pessoas. Habitam, olha aí, ó, Turquia, Armênia, Azerbaijão, Iraque, Irã e Síria. Galera, os curdos, eles também são muçulmanos, tá? Eles professam a fé islâmica. E o principal objetivo desse povo é criar um Estado independente, né? Para que eles habitem. Inclusive tem bandeira, né? Que já, aliás, essa imagem mostra já a bandeira que seria do Estado do Kurdistão, do país Kurdistão, caso fosse formado, né? Questão de hino, essas coisas, tudo eles já trabalham dentro dessa questão, tá certo? Então, o objetivo dos curdos é formar um novo país, ou seja, pegar a parte desses territórios, desses países que eles ocupam, e formar um novo país que seria o Kurdistão, tá certo? Observe que esses curdos, eles também, né, queriam, né, têm o desejo de implantar ali os costumes muçulmanos dentro desse país, mais ou menos ali como se fosse a Sharia, tá certo? Muito bem. Então, esse é o objetivo geral do povo curdo. Eita, como é que faz aqui para ver os controles? Pronto, apareceu. Olha aí, então. Então, é nessa região do Oriente Médio. Aqui nós vamos ver os países do qual ele ocupa. Ó.
Síria, Iraque, Irã, Turquia, Azerbaijão, e aqui do lado do Azerbaijão nós temos a Armênia. Olha aí um zoom maior, você percebe. Então tá aí, ó. Pega boa parte do território da Turquia, da Síria, do Iraque, uma parte do Irã, olha aqui Azerbaijão e Armênia, tá certo? Então, esse é o território ocupado pelos curdos. E essa galera, né, ela tem como objetivo tornar ali essa área um país independente. E são diversos fatores que justificam isso, tá certo? Primeiro, eles formam um grupo étnico, uma nação, como a gente falou agora há pouco, que não se identifica com a nação curda, não se identifica com a nação síria, não se identifica com a nação iraquiana, com a nação irã e com nenhum dos outros países dos quais ele ocupa. Então, eles não se identificam com nenhuma dessas nações. Beleza? Primeiro fator que favorece isso. Segundo, de acordo com alguns relatos históricos, olha aqui, ó, estão aqui nesse espaço há cerca de 2.600 anos. Então, se a gente considera isso pegando o calendário cristão, que é o que a gente usa, olha aí, estão ali desde antes da vinda de Cristo. Então, é um tempo bem considerável, não é verdade? Então, esse é o segundo quesito, tá certo? Professor, e por que há essa dificuldade desse povo conseguir formar o seu Estado? Vamos lá, vamos observar, preste atenção. Qual é o primeiro ponto que ele tem que conseguir? Quando a gente fala de países que querem se tornar, aliás, de territórios que querem se tornar independentes, vamos citar aqui alguns no mundo. País Basco na Espanha, não é? Catalunha também na Espanha. São exemplos ali de territórios que querem se tornar independentes, né? Nós temos ali a questão entre a China e Taiwan, que é uma questão ali histórica já há um bom tempo, né? Tem essa situação de Taiwan ser independente da China. E existem outras situações desse tipo no mundo. Qual é o principal ponto para, digamos assim, a gente ter o pontapé inicial, a gente ter o primeiro passo para que uma nação dessa se torne independente? É o reconhecimento. Reconhecimento de quem, professor? De quem vai perder o território. Imagina aqui, ó, vamos imaginar a situação hipotética, que o Piauí queira se tornar um país. Olha aí, já imaginou? Primeiro ponto importante, teria que haver o quê? O reconhecimento por parte do Brasil. O Brasil teria que literalmente aceitar. Agora você imagina um território que está aqui, ó, entre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele depende, inicialmente, da aprovação de 6 nações. Essas 6 nações teriam que reconhecer e aceitar que iriam perder esse território. Aí já complica, já começa por aí. A complicação para eles conseguirem a sua independência. Tá certo? Bom, então o que vai acontecer? Como esse povo, galera, ele vai criar ali um movimento pró-independência, é claro que eles vão enfrentar, obviamente, repressões dos governos nos quais eles se encontram. Então vai enfrentar a repressão da Turquia, do Irã, da Armênia, né, isso, do Azerbaijão, do próprio Iraque. E no caso do Iraque, nós temos ali o maior massacre, a maior onda de violência que já aconteceu contra essa população curda. Então, lá na época do ditador Saddam Hussein, houve ali uma grande repressão, né, sobre o povo curdo, incluindo, né, sobre a questão de armas químicas. Foi inclusive esse fator lá na frente que vai culminar com uma das justificativas dos Estados Unidos para invadir o Iraque. E tem vários filmes que retratam isso, né? O Zona Verde mesmo é um filme que conta um pouco dessa história com relação à invasão dos Estados Unidos lá em 2003, que não foi aprovada pela ONU, porque houve a acusação do uso de armas químicas, mas não teve como comprovar. Mas, independentemente dessa questão do uso de armas químicas, foi um dos maiores massacres que já aconteceu contra a minoria curda. Então, o Saddam Hussein, como ele era de uma minoria ali dentro do Iraque, né, ele começou, então, a combater qualquer forma, qualquer movimento que fosse contra o seu governo. E no caso dos curdos, como havia ali o objetivo de criar um Estado independente, então houve ali
uma forte repressão por parte do governo iraquiano contra essa população curda. Então as imagens, elas falam aí por si só, né? Uma criança ali morta, né? Várias outras pessoas e crianças ali também assassinadas dentro desse massacre que ocorreu durante os anos 90. Então foi o mais famoso, tá certo? E aí, obviamente, esse povo curdo, ele começou a se organizar, né, a desenvolver treinamento militar e formar ali um exército para lutar contra a resistência. A partir do momento em que esses movimentos deles passaram a ser combatidos violentamente pelos países nos quais eles se encontram, então eles começaram também a desenvolver as suas táticas de guerrilha. Um aspecto bem interessante que a gente pode observar dos curdos é a forte participação das mulheres no exército, tá? Então, lá a mulher não brinca não, viu? Nós temos uma grande participação de mulheres dentro do exército curdo. Olha aí essa imagem que mostram ali as mulheres ali sorridentes, hein? Tá vendo? Então, essa galera, ela vem organizando a sua luta desde muito tempo, mas infelizmente, diante desse cenário, e principalmente pelo fato de estar dentro do território de mais de um país, mesmo tendo alguns partidos políticos, eles não têm uma facilidade muito grande de conseguir conquistar sua independência. Olha aí, no caso da Turquia, que também promoveu massacre contra a população curda. Ainda nos dias atuais, os curdos são duramente reprimidos em suas manifestações pelo Estado, e a comemoração de suas datas nacionais, o ensino da língua curda, o Idoraini, e alguns outros dialetos nas escolas são vedados, tá certo? Então a gente tem ali realmente essa repressão. Professor, e por que já que não há possibilidade desse povo se tornar independente, por que há então essa repressão contra a cultura, contra os costumes desse povo? É justamente para combater o movimento, tá certo? Porque entenda uma coisa, na medida que essa cultura, essa língua curda, esses costumes, essas datas são comemoradas, nós temos ali uma expansão dessa cultura para as futuras gerações e, consequentemente, junto com essa expansão, vai também a expansão do desejo, não é isso? E do movimento nacionalista, de tentar criar ali um Estado independente. Então, uma forma de combater essa expansão é por meio do combate à cultura desse povo, que é o que eles enfrentam, né? E aí, tá aí, ó, nós temos aí o principal partido político, né, que é o PKK, Partido dos Trabalhadores Curdos, que atualmente são reconhecidos como terroristas, porque eles passaram a ter ali uma organização militar, né, passaram a participar de conflitos armados, então passaram a praticar atos terroristas em locais de grande concentração populacional, seja por meio do uso de armas, de tiroteio, por meio de carros-bombas, de homens-bombas. Então isso passou a classificar esse grupo como um grupo terrorista, tá certo? Na Síria, olha aí, uma situação também parecida, olha aí, na Síria, embora boa parte dos curdos tenham optado pela neutralidade, alguns deles formam grupos que atuam contra o governo de Bashar al-Assad e também contra alguns grupos jihadistas que tentam tomar o poder no país, em uma complexa disputa geopolítica. Um ponto interessante é que, embora os curdos eles tenham ali essas tensões com a Síria, com a Turquia, com o Iraque, durante o processo de expansão do Estado Islâmico ali entre 2014, 2015, 2016, esses países acabaram contando com parte do povo curdo para combater o Estado Islâmico. Houve ali, como aí o texto coloca, nem todos, né, estiveram. Então nós temos aqueles que são contra o governo, aqueles que declaram neutralidade e aqueles que passaram, de certa forma, a ajudar esses governos a combater o Estado Islâmico. Professor, mas por que eles fizeram isso? Se historicamente eles foram, né, perseguidos por esses governos. Aí tu lembra do que eu falei agora há pouco do Estado Islâmico? Que o Estado Islâmico ele não quer saber quem é quem. Se for contra a doutrina dele, eles vão e perseguem. Então os curdos passaram também a ser alvos do Estado Islâmico. Por isso que essa galera passou a combater o Estado Islâmico, de certa forma ajudando esses países. Olha aí. Outra situação dele no Iraque, ó.
eles vêm formando a principal linha de resistência que impede, olha o que eu acabei de falar, que impede a expansão do grupo terrorista Estado Islâmico, que pretende construir um Estado regido pela Sharia, lei islâmica. Então, como eu disse, né, como eles passaram também a ser alvo, né, do Estado Islâmico, desse grupo terrorista, então eles passaram a formar essa linha de frente de resistência. Então, de certa forma, há ali digamos que uma aliança, né, entre o Iraque e o povo curdo, pelo menos nesse contexto. Então tá aí, né, as imagens de destroços, de como é que é a situação caótica desses países, né, e dos grupos radicais que atuam nele. E aí é uma parte do que eu acabei de falar no início da aula, né? O que é que falta para a constituição de um Estado curdo? O que é que falta para que essa galera consiga ter ali o seu Estado formado? Olha aí, primeiro ponto, ó. Grupo PKK, que é o Partido lá dos Trabalhadores Curdos, considerado terrorista por muitos países. Então, o fato desses grupos curdos praticarem atos terroristas, isso, querendo ou não, dificulta o reconhecimento deles como nação, como uma nação propícia a formar um Estado independente. Porque, querendo ou não, a gente sabe que as atividades terroristas, os atos terroristas, eles levam à morte de inúmeros inocentes. Então, no contexto internacional, essa situação, como a gente fala aqui, queima, né, o filme deles, né, apaga ali um pouco da imagem e da luta deles por conta dos atos terroristas. Segundo ponto, ó, o território reivindicado, aquilo que eu já falei, ele é um território que, além de fazer parte de 6 países, então, lembra daquela questão que eu falei? Ó, não tem como a gente pensar ali num processo de independência do Kurdistão tão facilmente, porque são 6 países. Então, o primeiro passo, que acho que é um dos mais difíceis, é justamente essa situação. Esses 6 países reconhecerem e aceitarem que vão perder aquele território para se formar um novo país. Já é o primeiro ponto. E segundo, além dos próprios países não quererem perder, né, o seu domínio territorial, a gente sabe que em todo o país nós temos outras minorias que acabam, muitas vezes, lutando por independência. E se uma delas conseguem, elas se tornam um exemplo para as demais. Não é verdade? E o outro terceiro ponto, são áreas ricas em recursos. Olha aí, ó, nascentes de rios, tá certo? E aí, meu querido, o Oriente Médio é o quê? Qual é o clima do Oriente Médio? É um clima quente, é um clima seco, não é verdade? Árido e semiárido. Tanto que, no caso da Copa do Mundo agora, que vai ocorrer naquela região, a maior parte dos jogos vão ser à noite, justamente por essa questão climática. Então, água lá é praticamente ouro. Então, perder regiões de nascentes de água é perder economicamente um recurso muito viável para o desenvolvimento da agricultura, da pecuária, de diversas atividades econômicas e principalmente para a sobrevivência. Então, esses países não vão abrir mão desse território. E o terceiro ponto, a influência política dos curdos, ela não é tão forte. E há um desinteresse das potências ocidentais. Então, isso faz com que essa luta curda seja uma situação secundária. A gente não vê um foco muito grande, né, da mídia, dos meios de comunicação mundial em torno desse conflito. Mais ou menos com o que ocorre com a situação lá do Iêmen, a chamada Guerra Invisível. Então, são conflitos que não têm, né, não atraem ali uma grande atenção das potências ocidentais, que estão ali, né, em sua grande maioria na ONU, nos organismos internacionais de influência que poderiam, talvez, ajudar nessa luta, certo? Então, diante desse cenário, nós temos esses fatores que dificultam ali a formação do Estado curdo, tá certo? Então tá aí, ó, percebam, né? Você já vê crianças ali já sendo alimentadas pelo sentimento nacionalista, influenciadas a entrar na luta armada pela causa curda, né? Vamos lá então para as nossas questões. Bora lá. A hora é essa, hein? Eu vou ler aí e vou dar tempinho para vocês responderem e me ajudarem. No mundo atual, presenciamos conflitos étnicos, religiosos e povos sem um Estado-nação definido, como no caso o povo curdo. A população curda chega a 26,3 milhões nos principais países onde esta população vive.
Com base na informação, concluímos que os curdos vivem principalmente... Galera, a gente viu bem no início aí quais são os países nos quais os curdos estão distribuídos. Meus queridos, qual seria aí a alternativa correta, por gentileza? Um minutinho para vocês, bora lá. E aí? Já dá para saber qual é a questão? Qual é a alternativa, aliás? Olha aí, o que diz a letra A? Na faixa de Gaza, entre Palestina e Israel, em que os conflitos são frequentes mediante a disputa de territórios, o povo curdo sofre a violência e a exclusão dos direitos. Não. Nessa região aí nós temos mesmo a questão de Israel especificamente, né? Israel e palestinos, árabes. B. Na antiga Alemanha Oriental, com o fim da Guerra Fria? Não tem nada a ver com a Alemanha Oriental. Olha aí, Ribeiro disse letra C. Nas repúblicas independentes da antiga União das Repúblicas Soviéticas, como Lituânia, Estônia e Letônia? Não. Lituânia, Estônia e Letônia, que são ali os países bálticos, eles já estão, inclusive, desde o fim da União Soviética, essa galera, ela migrou ali para a União Europeia, né, para o bloco econômico da Europa Ocidental. É só lembrar dos nomes que a gente viu no início da aula. Olha aí, ó. Letra D. Em países do Oriente Médio, como Turquia, Irã, Síria, Iraque e Armênia. São os 5 países principais. Em que os curdos não têm direitos políticos e são discriminados pelos governos. Foi o que a gente viu. A gente viu a situação de discriminação deles na Síria, na Turquia, no Iraque, não é isso? A gente viu como foi que ocorreu em cada um desses países esse processo de repressão ao povo curdo, de repressão da sua cultura, dos seus costumes, não é verdade? Então, letra D de dado é a alternativa correta, tá certo? Marquem aí, então, a letra D. A canetinha não está indo. Deixa eu ver aqui. Não está marcando não, gente. Pronto. Calma aí que vai dar certo. Olha aí. Vamos então aí para a letra D. Então, essa é a alternativa correta. São esses países que fazem parte aí do grupo que reprime o povo curdo, tá certo? Professor, e a letra D, Arábia Saudita, a gente nem falou em Arábia Saudita, tá bom? Então, Arábia Saudita, Iêmen, Israel, Líbano, Jordânia, eles não são países que estão ligados a essa questão especificamente do curdo. Então, de fato, a alternativa correta é a letra D de dado, beleza? Então, essa é a correta. Então, são aí Turquia, Síria, Irã, Iraque e Armênia, tá certo? Muito bem. Vamos aí para a próxima questão. Olha aí. Dentre os principais conflitos e impasses étnico-territoriais na região do Oriente Médio, um deles se caracteriza pela luta da criação de um Estado nacional. Lembra, gente, daquela frase que eu falei para vocês, galera? Sempre que se fala de curdos, é muito comum a gente ver essa frase em questões, a gente vê essa frase ali em textos relacionados ao curdo. Olha aí, ó. Vamos repetir aí a pergunta. Dentre os principais conflitos e impasses étnicos e territoriais na região do Oriente Médio, um deles se caracteriza pela luta para a criação de um Estado nacional, que abrigaria aquela que é, olha aí, ó, a maior... Eita, deixa eu ver aqui. A maior nação do mundo sem território.
Bora marcar aí, ó. A maior nação sem pátria do mundo, ou sem território, tá certo? Então, é muito comum. Falou de povo curdo, essa frase é muito comum, porque de fato eles são a maior nação do mundo que não possui um território próprio, estão distribuídos entre esses países. Então, de cara, já seria a letra A, né? Aos curdos que lutam pela criação do Kurdistão. Você descarta a letra B, porque os turcos, na verdade, são um povo, né, que tem parte do seu território dominado ali, aliás, ocupado pelos curdos. Não são os povos da Mesopotâmia, não tem nada a ver com os bascos, que é lá na Espanha, muito menos com os palestinos, porque os palestinos estão ligados ali à questão do Estado de Israel, a essa instabilidade mais específica. Então, de fato, a alternativa correta seria ali a letra A, beleza? Então, marquem aí a letra A. Essa é a correta. Ok? Todo mundo está entendendo direitinho, galera? Amanhã vai ter aula no canal. Vai, Flavildo? Vai sim, né? Pronto. Bom, galera, nós vamos aí então agora partir para uma outra questão. Só antes da gente partir, uma perguntinha. Meus queridos, alguma dúvida aí com relação ao que a gente já discutiu sobre os curdos? Se alguém tem alguma pergunta e tudo, bora lá tirar essa dúvida logo. Sem perguntas, tranquilo. Então, tudo que a gente discutiu de Oriente Médio aqui, sossegado, né? Estado Islâmico, tranquilo. Questão curda, tranquilo, sem dúvidas. Ou há mais alguma pergunta? Alguém me dá um retorno aí, por gentileza. Galera do YouTube, do IPTV. A hora é essa. Pelo jeito não, né? Tranquilo então. Galera, uma outra questão que a gente vai analisar é a questão do Irã. A gente já viu então que a questão do Estado Islâmico, que está ligada ao Iraque, a questão dos curdos, que também está ligada ao Iraque, a Turquia e tudo, a gente viu que quando a gente passeou por esse conteúdo, a gente viu todo o contexto histórico passado de influência dos Estados Unidos, não foi isso? Não é verdade? Ali no contexto da Guerra Fria, no contexto, né, das interferências externas que os Estados Unidos fez nesses países, né? Tudo isso culmina nesses problemas que ocorrem atualmente nesses países do Oriente Médio, não é verdade? Pois é mais ou menos a mesma coisa com a questão nuclear iraniana. Então, lá no Irã, nós temos uma situação tensa, né? Ah, não, tranquilo, Ribeiro. Estava observando agora sim, que eu fui observar a tua pergunta. Sim, amanhã é feriado. De fato, então amanhã não é para ter aula não, tá bom? Bom, gente, continuando aqui, vamos focar aqui então na questão do Irã. É o seguinte, então como a gente estava comentando, do mesmo jeito que esses países tiveram a interferência ali dos Estados Unidos, a história do Irã é mais ou menos a mesma coisa. Deixa eu ver se o próximo slide tem mais espaço para eu falar. Muito bem, para eu anotar algumas observações para vocês. A situação recente do Irã é uma situação tensa, né? Não sei se vocês lembram, mas recentemente houve um ataque dos Estados Unidos, agora em 2020, que matou o principal general do Irã, né? E como é que tudo isso começa, né? Porque o texto aí já coloca a partir de 1995, né? O Irã, atualmente, ele desenvolve um programa nuclear, né? E esse programa, ele passou a se desenvolver a partir de 1955, olha aqui, ó, após a cooperação que foi firmada junto com a Rússia. Então, o Irã passou aí, junto com a Rússia, a desenvolver um programa nuclear. Então, de lá para cá, ele desenvolveu novas tecnologias de enriquecimento de urânio, tá certo? As maiores alegações do Irã são que esses estudos, essas tecnologias que são desenvolvidas são voltadas para a produção de energia nuclear, mas há também o desenvolvimento, né, e as investigações de que há o desenvolvimento de artefatos nucleares com o objetivo bélico.
E essa situação gera ali uma grande instabilidade entre o Irã, entre os países ocidentais, até porque o Irã é uma teocracia, né? Isso tem ali uma organização muito, digamos, tradicionalmente voltada para os costumes muçulmanos. Então, de certa forma, é justamente o oposto do Ocidente. Então, isso faz com que aquele país ele se torne ali uma área de forte instabilidade e ao mesmo tempo de influência geopolítica muito forte, tá certo? E é justamente por isso que os Estados Unidos vêm vivendo essa grande tensão com o Irã. Professor, mas por que exatamente os Estados Unidos? O que é que há nessa situação? Temos aqui as imagens, né, que mostram ali o território do Irã, áreas que mostram ali onde nós temos instalações nucleares. Deixa eu apagar aqui. Onde nós temos instalações nucleares, tá certo? E as áreas de minas de recursos, né, nucleares. Bora lá então. Como é que começa essa história? Galera, entendam uma coisa. Lá no passado, né, no contexto ali do pós-segunda guerra, nós tínhamos o... Deixa eu colocar aqui a caneta. O Shah Reza Pahlavi. Professor, quem foi esse cara? Esse cara aqui, ó, foi um monarca apoiado pelos Estados Unidos, certo? Aonde, professor? No Irã. Quer dizer que a história lá do Irã, ela ocorre dessa forma. Exatamente. Então, lá no passado, o Irã, ele teve ali um governo apoiado pelos Estados Unidos. Então, o monarca apoiado pelos Estados Unidos. Sim, professor. E o que isso aí tem a ver com o atual programa nuclear do Irã? Bora lá. O Pahlavi, galera, quando ele chegou no Irã, ele passou a promover ali uma série de discursos de ocidentalização, abrindo a economia do Irã, né, para as empresas norte-americanas, promovendo ali uma série de mudanças culturais, né, com a permissão das mulheres para frequentar mesmo locais que homens, né. Tem imagens, inclusive, que você acha aí na internet, encontra, né, que mostram, né, na época do Pahlavi, as mulheres lá na praia, junto com homens, as mulheres tendo permissão para estudar. Então, uma série de adoções de medidas que a gente considera ali como se fosse uma espécie de ocidentalização mesmo, porque são costumes que são diferentes dos princípios orientais, principalmente de quem segue o islamismo. Aí você pode pensar assim, professor, mas isso é positivo, né? Essa igualdade de direitos e tudo. Beleza. Mas é importante também que a gente compreenda que, de certa forma, para boa parte da população, isso é, de certa forma, uma afronta, porque para eles é natural aquela submissão da mulher em relação ao homem, tá certo? Então, muito bem, vamos lá então. O Pahlavi, então, ele sempre teve o apoio dos Estados Unidos. Porém, o seu governo, embora trouxesse essa situação de ocidentalização, direitos iguais e tudo, de certa forma, também tinha as questões corruptas dentro desse governo, a questão da melhoria de vida da elite política, e a maior parte da população, principalmente a de baixa renda, em condições socioeconômicas ruins, tá? Que não se sentiam representadas pelo Pahlavi, beleza? Então, essa galera aí, ela vai começar, então, a promover ali um movimento de resistência no contexto da Guerra Fria, já na segunda metade do século XX, ali nos anos 60, né, anos 70, esse movimento vai ganhar um número maior de adeptos, porque na medida que o Pahlavi ia promovendo essa ocidentalização do Irã, ele, obviamente, ia também fazendo crescer a sua oposição. E aí, durante o governo de Pahlavi, em 1950, teve início o programa, vou abreviar aqui, o programa nuclear
nuclear do Irã, tá certo? O programa nuclear do Irã. E esse programa nuclear do Irã, obviamente, em 1950, ele vai ter o apoio de quem, professor? Ora, de quem? Dos Estados Unidos, não é isso? E da Alemanha. Então, são os países que vão apoiar. Como a gente falou, então, esse programa nuclear vai iniciar nesse contexto, mas no contexto social, o Pahlavi vai enfrentar ali as suas divergências com a população. Então, em 1979, nós vamos ter a Revolução Iraniana. Essa Revolução Iraniana vai ser ali um movimento dessa população muçulmana, liderado pelos ayatolás, que são as autoridades máximas ali dentro do Irã. O que vai acontecer então, professor? Com essa Revolução Iraniana, o Pahlavi vai perder o seu poder no Irã, vai ser deposto. Nós vamos ter ali a deposição do Pahlavi, né? Deposição do Pahlavi. Tá certo? A letra tá meio ruim aí, mas dá para compreender, né, gente? Então o Pahlavi vai ser deposto, tá certo, do seu governo. E o que vai acontecer? A partir dali, nós vamos ter, nesse mesmo ano, com a deposição do Pahlavi, o fim do programa nuclear. Os Estados Unidos não vai mais apoiar, obviamente. E nós vamos ter também ali, nesse mesmo contexto, o Irã, ele vai se transformar em que, gente? Em uma teocracia. O que é isso, professor? O Irã, ele vai se transformar numa teocracia, ou seja, ele vai ser governado segundo as leis islâmicas. Beleza? Então, é essa situação que vai acontecer. Galera, então, diante disso, a partir daí, o governo do Ayatollah Khomeini, que é quem vai assumir naquele período, ele vai, então, ali promover um governo, digamos, de acerto de contas com os Estados Unidos. Tá certo? É nesse contexto que nós vamos ter, por exemplo, o segundo choque do petróleo. Lembram das crises do petróleo? Os anos 70 são marcados pelas crises do petróleo. Em 73, pela guerra do Yom Kippur, e em 79, devido à guerra do Irã. Tá certo? Então, essa Revolução Iraniana, ela vai ter ali uma série de medidas para acertar a conta dos Estados Unidos. Você não apoiava o Pahlavi, não é assim? Agora são inimigos nossos. Então, vai boicotar o fornecimento de petróleo para os Estados Unidos, ocasionando ali uma nova crise mundial, porque o preço do barril vai subir pra caramba. Vão invadir a embaixada dos Estados Unidos no Irã. Tem até um filme chamado Argo, que conta essa história, tá? Os Estados Unidos vai desenvolver ali uma operação militar, né, de farsa, digamos assim, comandada ali pela CIA, onde eles vão criar um roteiro de um filme dirigido por diretores canadenses, porque alguns dos funcionários da embaixada fugiram para a embaixada do Canadá, que é considerado um país neutro, e eles vão tentar criar ali um meio para resgatar esses funcionários. E aí, diante desse cenário, nós vamos ter essa situação de criação de um roteiro de filme canadense. Inclusive, nesse contexto aí, que nós vamos ter mais na frente a divulgação desse filme, como de fato existe, tá certo? Muito bem, galera. E aí o que vai acontecer? A partir daí, o Irã vai ser isolado economicamente pelos Estados Unidos, vai sofrer uma série de sanções que vai afetar e muito a sua economia. Porém, galera, como a gente viu, em 95, esse governo, né, iraniano, ele começou a desenvolver esse programa nuclear com a Rússia. E começou a crescer o desenvolvimento desse programa e, de certa forma, chamar até a atenção dos Estados Unidos e do mundo sobre quais interesses o Irã teria com esse programa nuclear. Então, nós temos aqui de vermelho ou de pretinho as usinas nucleares, tá certo? Que existem dentro do Irã. Nós temos ali de preto as usinas ali de pesquisa, de treinamento, né?
os reatores também de pesquisa, que são áreas de treinamento, e as áreas de extração de urânio. Então, perceba que nós temos ali um grande avanço desse programa nuclear. Isso vai começar a chamar a atenção dos Estados Unidos. Então, em 2015, os Estados Unidos vai estabelecer um acordo nuclear com o Irã. Para quê, professor, esse acordo? Para tentar controlar ali, né, o desenvolvimento dessa produção nuclear, né, ter ali mais uma certa forma de vigiar melhor esse programa, saber se de fato é só para as questões energéticas ou se há interesses bélicos e militares dentro desse processo. Além disso, ele vai criar acordos para diminuir as sanções econômicas contra o Irã. Vamos fazer acordo aqui. Você vai aceitar aqui a Agência Internacional de Energia Atômica, né, monitorar seu programa e tudo. Nós vamos diminuir as restrições econômicas, dentre elas, inclusive, a questão do direito à concessão de empréstimos para recuperar a economia iraniana, né? A possibilidade de vocês voltarem a desenvolver um comércio legal de armas, enfim. Então, os Estados Unidos vão estabelecer esse acordo, porém, nós vamos ter a retirada desse acordo, né? Os Estados Unidos vai se retirar com o Trump do acordo nuclear com o Irã, porque vai interceptar carregamentos de armas do Irã para os rebeldes Houthis que estão lá no Iêmen. Então, vai começar a perceber ali uma certa associação do Irã com grupos terroristas, com rebeldes terroristas. Então, os Estados Unidos ele vai se retirar desse acordo com o Irã, tá certo? E aí, atualmente, o Irã está nessa parceria com a Rússia no acordo nuclear. Então, eu trouxe todo esse contexto histórico para você perceber que é uma história parecida com o que aconteceu com o Iraque. Os Estados Unidos já foi ali, né, um forte aliado do Iraque e depois passou a ser um inimigo. É a mesma coisa com o Irã. Foi aliado ali na época do Pahlavi, depois passou a ser inimigo, né? Embora o Irã tenha esse programa nuclear, ele foi iniciado com o apoio dos Estados Unidos, lá na época do Pahlavi. Depois os Estados Unidos cortou. Aí agora, recentemente, os Estados Unidos fez um acordo, depois saiu novamente e o Irã continua com o seu desenvolvimento do programa nuclear. E essas tensões, elas andaram tendo escaladas maiores, devido ao desenvolvimento de testes nucleares que o Irã andou fazendo. Então, houve ali monitoramentos. Essa imagem representa um drone dos Estados Unidos, que foi abatido pelo governo do Irã, né? Os Estados Unidos chegou a acusar o Irã de que esse drone estava em águas internacionais. O Irã mostrou, né, resolveu exibir os destroços do drone para mostrar que ele caiu em águas iranianas. Então, nós tivemos uma escalada de violência forte, né? Alguns movimentos ali no Oriente Médio, com o apoio do Irã, começaram a crescer a sua influência. Há especulações, né, de que o Irã planejava desenvolver ataques terroristas ali na Europa, nos próprios Estados Unidos. E aí, nós tivemos recentemente, né, o ataque militar dos Estados Unidos por meio de um drone que matou o general iraniano, né? Que até se imaginava que naquele contexto ali a escalada de violências fosse aumentar entre os Estados Unidos e o Irã, né? Então hoje nós temos essa situação tensa, ó. As sanções internacionais contra o Irã, impostas pela comunidade internacional por causa das dúvidas persistentes sobre o alcance do programa nuclear do país, dão ênfase a setores chaves, como o da defesa, o financeiro e o do petróleo. Então tá aí, ó, sanções unilaterais dos Estados Unidos contra o Irã entram em vigor. Então, recentemente, essa escalada de tensões tem feito os Estados Unidos promover ali uma tentativa de novo isolamento econômico contra o Irã. Então, essa é a principal tensão atual. Essas dúvidas sobre como que o Irã, né, ele pode ali voltar a ser digamos assim, um fantasma para assombrar numa possível escalada de violência e de guerra nuclear entre os Estados Unidos e essas duas potências aí, tá certo? Então, só frisando, nós tivemos aí esse conjunto de escalada de violência associadas aí ao desenvolvimento e à participação dos Estados Unidos. É importante, viu, gente, vocês observarem essas informações que foram colocadas, tá? Essas aqui são de suma importância para que vocês compreendam o porquê que há essa escalada de violência e por que os Estados Unidos está diretamente ligado com o Irã. Então, tudo isso está
associado aí à questão de interferências políticas. Beleza? Alguém tem alguma pergunta, gente? Alguma dúvida que queiram falar? Se tiverem, a hora é essa. Perguntas? Então ficou entendido, né? O contexto aí da questão nuclear do Irã. Tranquilo? Muito bem. Então, galera, não esqueçam desses pontos aqui, tá certo? São eles que vão ser importantes aí para os próximos conteúdos sobre o Oriente Médio. Tá certo? Só um momentinho, gente. Galerinha, e só para a gente reforçar, como teve um pessoal que entrou aí já depois, tá certo? Depois vocês vão ter acesso a esses materiais. Eu coloquei aqui algumas informações importantes sobre os outros conflitos, tá? Para quem já chegou depois, com relação ao Estado Islâmico, né? Essas informações vão ser importantes. Eu não vou apagar aqui essas informações que eu anotei, tá certo? Para que vocês tenham um maior embasamento, né? Sugiro que vocês reforcem também isso aí, aprofundem nos livros, nos materiais e que vocês percebam, né, essa forte influência e expansão das atividades terroristas ligadas sempre às questões políticas. Então, tanto na questão do Estado Islâmico, como também ali na questão do fundamentalismo religioso, como na questão ali dos programas nucleares, todos esses processos, essas situações, eles estão associados a esses interesses políticos. E no caso, né, do ator principal, que é os Estados Unidos. Perceba, então, que em todos esses conflitos nós tivemos ali uma série de situações envolvendo os Estados Unidos, né, historicamente, passando ali de rival para amigo, de amigo para rival, como é o que aconteceu lá no Iraque, é o que aconteceu, por exemplo, na questão entre Israel, tá certo? Um outro ponto importante para ser analisado, né, em aulas futuras, é a questão de Israel. É um outro conflito importante, que também está ligado ali ao radicalismo religioso, tá certo? Então, acho que vocês devem ter acompanhado esse ano, nas mídias, né, a escalada de violência que ocorreu com o Estado de Israel. É uma questão ali geopolítica que também envolve rivalidades territoriais, envolve ali rivalidades culturais e principalmente rivalidades religiosas, né? Assim como ocorre ali, por exemplo, no território dos curdos, nós temos ali na região da Palestina uma disputa principalmente territorial, que a origem daquele conflito ela vai estar associada à disputa territorial, inicialmente. Depois, nós vamos ter a eclosão de rivalidades entre os judeus, não é isso? E entre justamente ali os muçulmanos. Então, perceba que esse conflito também é um conflito importante e bom para você estudar nesse contexto atual, porque nós tivemos recentes escaladas de violência, né? Desde o início desse ano, que o Estado de Israel vem vivendo uma situação caótica entre os rebeldes ali muçulmanos, os árabes muçulmanos, e os judeus israelitas, que estão associados ali a uma série de questões. E uma das principais é justamente o controle que Israel vem mantendo sobre a Cisjordânia. Lembram que na questão passada a gente esteve falando aqui, deixa eu mostrar essa questão, só para a gente relembrar para quem chegou depois. Falando ali sobre... Cadê a questão? Olha, sobre os partidos políticos. Aqui é um exemplo de outro conflito que está associado às interferências norte-americanas, né? Os Estados Unidos, ele apoiou
né, a criação do Estado de Israel, assim como a França, assim como o Reino Unido. E aí nós temos o desenvolvimento ali também de organizações terroristas que buscam, né, também ter uma influência política, como é o caso do Fatah, que é um grupo político mais moderado, e é o caso do Hamas, que já é um grupo terrorista ali mais forte. E é justamente o Hamas que está associado a essa escalada de violência que os Estados Unidos, aliás, que o Estado de Israel vem enfrentando desde o início do ano, tá certo? Então, o Estado de Israel, ele tem um domínio muito forte sobre a Cisjordânia, que é um território estratégico. Por que é um território estratégico? Porque é um território que está numa altitude mais elevada, ó, tá certo? E por estar ali nessa altitude mais elevada, isso pode favorecer, por exemplo, os ataques por parte do Hamas. Outra coisa, já ouviram falar com certeza também em um território chamado Faixa de Gaza, que é um território que está ali ligado também à região da Palestina. Esse território, ele foi devolvido por Israel em alguns dos acordos de paz que foram feitos, tá certo? Foi devolvido para quem? Para o Fatah, que é o grupo que negocia politicamente. E logo depois de um tempo, depois de 2 anos, foi devolvido em 2005, em 2007, o Hamas deu o golpe lá e passou a tomar de conta, né, a controlar a região da faixa de Gaza. É por isso que essa área, historicamente, ela é comum. A gente ouve falar muito dos conflitos que ocorrem nessa região. É justamente por conta do Hamas estar lá. Então isso serviu de exemplo. E até hoje o Estado de Israel controla a Cisjordânia. E por esse motivo nós temos essa eclosão ali de conflitos, a construção de um muro, né? Quando a gente fala de questões migratórias, a gente sempre lembra do muro dos Estados Unidos com o México. Mas na Palestina, na Cisjordânia, nós temos um muro que separa a Cisjordânia do Estado de Israel. E a construção desse muro, ela está justamente associada a essa questão terrorista, a essa questão do radicalismo religioso, tá certo? Então, o Estado de Israel construiu esse muro justamente com essa justificativa de combater, de controlar a expansão terrorista dos palestinos sobre o Estado de Israel. Então, essa questão de políticas de combate ao terrorismo, ela vem crescendo, tá certo? Desde os anos 90 para cá, desde o fim da Guerra Fria, né, se imaginava na construção de uma paz, mas a verdade é que muitas das interferências do contexto da Guerra Fria, do contexto da Segunda Guerra Mundial, elas culminaram no surgimento dessas organizações radicais, tá certo? Então, nós temos essa série de problemas crescendo, esses conflitos regionais, a própria guerra civil, a guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, ela traz um pouco também desse contexto, dessas rivalidades que foram adquiridas no contexto da Guerra Fria. E aí, a gente passou a ter, então, esse cenário caótico a nível regional. Então, principalmente no Oriente Médio, no norte da África, que é onde a gente falou lá da Primavera Árabe, né, e no leste europeu. São regiões onde nós temos ali a ascensão de grupos radicais associados ao fundamentalismo religioso, associado a essas questões territoriais, tá certo? De demarcação de fronteiras, de povos que retornaram para algumas regiões e outros que não aceitam. Então nós temos ali um mosaico étnico e cultural muito forte que favorece a eclosão desses conflitos. Por isso, a importância de você analisar separadamente cada um desses conflitos. Porque, de modo geral, se você pega a questão do Estado Islâmico, se você pega a questão dos curdos, se você pega a questão do Irã, se você pega a questão de Israel, por exemplo, alguns dos que eu citei aqui, todos eles têm aspectos em comuns ligados a reservas de petróleo, ligado a diferenças étnicas, ligados a diferenças religiosas, ligados a diferenças culturais. Então, de certa forma, acaba que nós acabamos desenvolvendo ali um conceito de motivos comuns para o desenvolvimento desses conflitos. Tá certo? Então, por isso a importância de você analisar esses casos e analisar esses pontos, essas informações que eu coloquei para vocês aqui dentro desses conflitos, tá certo? Porque, embora eles tenham essas causas comuns em todos eles, há ali entre eles essas pequenas particularidades que vão diferenciar
as guerras que ocorreram entre eles. Então, foca aí na questão do Iraque, foca na questão do Afeganistão e nesses pontos que vão diferenciar um do outro. Beleza? Eu espero ter contribuído hoje com vocês aqui, meus queridos. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Algum questionamento sobre o assunto? Sobre a aula? Alguma coisa que não entendeu? Ou algum ponto que te despertou uma curiosidade que você queira compartilhar com a gente aqui? Tem, gente? Galera do YouTube, galera do IPTV. Todo mundo calado, todo mundo satisfeito. Sinal que todo mundo entendeu, né? Que deu tudo certo. José William, que está aí desde o começo participando com a gente. Deu para entender tudo tranquilo, gente? Ô, rapaz. Foi mesmo, Ferreira. Mas aí você assiste ela aí agora no YouTube, né? Vai ficar gravada aí, você assiste ela depois. O Ribeiro que estava aí pedindo aí para tirar os prints das questões. Deu tudo certo, Ribeiro? Deu para tirar os prints onde você queria, das anotações? Deu para anotar tudo direitinho, né? Pois tudo bem então, meus queridos. Já que todo mundo entendeu, né? Se todo mundo calou, então é porque entendeu, gostaram. Espero ter contribuído com vocês. A gente se encontra aí nas nossas próximas aulas, tá certo? E aprofundem aí os conteúdos, tá certo? Na próxima a gente vai se encontrar. Forte abraço para vocês, um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.